Nos recolhamos num tempo de silêncio e oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário, pois só por meio dele podemos alcançar a plena compreensão da palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos fazendo um caminho de preparação para a Páscoa. A palavra central destes 40 dias de preparação da Páscoa é o apelo do Senhor para oferecer-nos a oportunidade para a nossa conversão. O apelo do Senhor que por sua palavra ajuda-nos a mergulhar na profundidade da nossa interioridade e cada um possa perguntar na presença e diante dele: Senhor, em que eu preciso aperfeiçoar minha vida, melhorar minha vida, corrigir minha vida e alcançar passos novos de conversão, para que a Páscoa que eu vou celebrar daqui uns dias não seja um teatro, a recordação de acontecimentos do passado, mas a Semana Santa, a Páscoa seja hoje, agora, em minha vida, a passagem viva de Deus, dando-me uma brota nova de primavera, de florada, de frutificar na graça do Senhor. Este é o apelo da Quaresma e este é o itinerário que nós estamos celebrando. Vamos ao Evangelho, porque texto de hoje é maravilhoso, mas eu já previno, é um texto muito difícil de ser atualizado para os dias de hoje. A gente vai entender um pouco mais a hora que for apresentar a criança. Cadê o pai e a mãe da criança? Fiquem atentos aí, depois da homilia a gente apresenta. Cadê vocês? Estão ali? Ah, tá lá. Fiquem atentos. Vocês vão entender por quê. Vamos lá. Número 10 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 1 ao 9. Jesus está caminhando com os discípulos para Jerusalém. Já avisou uma vez, duas vezes, que chegando em Jerusalém ele vai ser rejeitado, perseguido, preso, torturado na cruz, vai ser morto e ressuscitar. No caminho, ao mesmo tempo que ele fala do sofrimento e da paixão que ele vai enfrentar e da ressurreição, ele ensina os discípulos que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é dom de amor e de graça. Os judeus, os homens especialistas na lei e na tradição religiosa de Israel, resistem terminantemente à pregação de Jesus. Não aceitam a linha de teologia da graça que Jesus desenvolve. Interpelam-no para que ele mude a opinião e venha a aderir ao modo com que eles habitualmente interpretavam a fé, a religião, os acontecimentos da vida. O texto de hoje começa assim, versículo 1. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus. Espere lá. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus. Também você chega hoje na igreja trazendo notícias a Jesus. Notícia da sua semana, da sua vida, dos seus embates. Você também hoje veio e chegou aqui trazendo notícias a Jesus. Das suas lutas, das realidades do mundo. Todos nós viemos trazendo notícias a Jesus. E notícia precisa ser contextualizada, precisa ser interpretada.
algumas pessoas vieram trazendo notícias a Jesus, e não são quaisquer notícias. A notícia é trágica. Vamos continuar o texto? A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Os historiadores do primeiro século, particularmente Joséfo, relata muitos atos sangrentos de Pilatos contra os judeus e depois no enfrentamento com os cristãos. Flávio Joséfo. Muitos. Algumas pessoas chegam a Jesus trazendo uma notícia trágica. Galileus, quer dizer, homens e mulheres lá do norte de Israel, das margens do mar da Galileia e do Jordão, que trabalharam, produziram suas crias, seus animais, trouxeram suas colheitas e vieram ao templo de Jerusalém para fazer a oferta recomendada para todos os anos que fossem realizadas no templo, para pedir perdão a Deus dos pecados e pedir as bênçãos para a saúde, para a terra, para a colheita e para a vida. Acontece que esses galileus estavam lá oferecendo o sacrifício dos animais, carneiros, cabritos, novilhas, e Pilatos manda matar, misturando o sangue deles com os sacrifícios que ofereciam. Isto é trágico demais, porque você no templo, derramar o seu sangue no templo era grave. Na verdade, uma mulher, para entrar no templo, ela precisaria de ritos rigorosos de fiscalização para que ela não entrasse no templo enquanto não passasse ao menos uma quantidade de 7, 10 dias depois do ciclo menstrual normal da semana. Depois do parto, tinha que esperar 8 dias, porque derramou sangue no parto. E o rigor para que não associasse a presença no templo com alguma fissura aberta do corpo, que deixasse no templo marca do seu sangue, era enorme. As pessoas eram fiscalizadas rigorosamente para que não deixasse no templo o sangue delas. Somente o sangue puro e perfeito das ofertas puras e perfeitas dos animais sacrificados. E aqui acontece uma tragédia. Mistura o sangue dos galileus com o dos animais que ofereciam. Qual era o contexto dessa notícia? O contexto é que Jesus está em Lucas capítulo 13. No capítulo 10, 11 e 12, Jesus dirige uma série de ensinos aos discípulos e às multidões que acompanhavam, e aos judeus curiosos que o rejeitavam, mas não deixavam de escutá-lo. Ele ensina que Deus é amor, e que nós precisamos viver nossa vida no amor, na misericórdia, na compaixão com quem sofre. Os judeus repreendem Jesus dizendo: esta sua noção de amor está equivocada. Deus não é amor, Deus é severo, é justiça. Deus é aquele que não maneira a mão diante do erro e da falta de ninguém. O pacto tem que ser cumprido e ele reage com castigo e punição. E Jesus insiste: não, Deus é amor, e eu vim dizer para vocês que o novo regime da relação com Deus é o regime da graça. O tempo da visão de um Deus castigador, punidor, vingativo, cruel, eu vim corrigir essa imagem estreita de Deus que vocês têm. Os judeus abordam Jesus e vai acirrando os ânimos. No capítulo 10, ele responde a uma afronta de um mestre da lei que pergunta: o que é esse amor para com o próximo? Quem é o meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. Ele termina de contar a parábola do bom samaritano, que só por ser samaritano já era uma maldição.
Eles dizem que Jesus é um agente de Beelzebul e começa uma perseguição. No capítulo 11, 12, acirra o ânimo mais fortemente. Jesus, no capítulo 12, versículo 22, desiste dos judeus, desiste da multidão, chama os discípulos e diz assim: moçada, eu vim avisar para vocês, acreditem no amor e na graça de Deus. Se libertem desta visão medrosa de Deus, assombrosa de Deus. E Jesus parte para a poesia, diz: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, os lírios não fiam nem tecem, mas se vestem melhor do que Salomão. Os pássaros não trabalham e nem armazenam em depósitos, mas Deus não deixa que eles fiquem sem comer. Deus não deixa que uma pena deles caia sem que esteja no plano de Deus. E depois Jesus termina o ensino dizendo aos discípulos: não tenham medo de Deus, pequenino rebanho, não tenha medo. Os fariseus acirram mais fortemente e chegam a Jesus trazendo notícia de Pilatos, que mandou matar galileus, piedosos. Jesus é galileu, que veio da Galileia, trazendo ofertas. Eles tiram a notícia do contexto humano, político e social. Querem que Jesus interprete os acontecimentos da tragédia humana a partir da visão que eles tinham de Deus. Se aconteceu a tragédia, que aqui não é tragédia, aqui é uma imposição violenta de um governo violento, de uma política de domínio violento sob o poder das armas e dos impostos violentíssimos que o Império Romano impunha. Eles querem tirar, fizeram um pacto de aliança com Herodes, com Pilatos. A gente não mexe em Pilatos, a gente mexe apenas na visão de Deus nossa. Deus permitiu que Pilatos fizesse isso porque os galileus pecaram. Bento XVI, interpretando esse texto numa pregação linda, diz assim: segundo a mentalidade do tempo, o povo pensava que a desgraça se tivesse abatido sobre as vítimas por causa de algumas de suas culpas graves. Jesus aproveita a oportunidade e diz assim: essa não é a visão de Deus. Vocês precisam mudar a opinião sobre Deus. Primeiro, que aqui não é uma tragédia, aqui é uma ação político-militar de dominação de um país sobre outro país. Primeiro, não tire a notícia do contexto humano, político, social. E Jesus aprofunda o tema, versículo 2, vamos lá? Vai mexer muito com vocês, gente. Eu acho que dos anos que eu estou aqui nessa paróquia, nenhum evangelho vai mexer mais com vocês um perfil de gente de classe média, com um grau de instrução, com um grau de formação, com um grau de organização da vida, e que aprendeu nos últimos anos, na economia e na cultura dos últimos anos, a não gostar de notícias. Uma classe média que começou a tomar raiva de notícia porque diz: os grandes meios de comunicação manipulam as notícias. Eu não assisto notícia para não ser dominado pelos grandes meios de comunicação. O problema é que saiu dos grandes meios de comunicação e foi para a bolha do WhatsApp. Aí foi uma tragédia pior. Antes, lesse e escutasse notícia, porque a bolha, ela é muito mais violenta e perigosa e alienante. Olha o que vem. Veja, versículo 2. Jesus lhes respondeu: bradem, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Brada, eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Espere lá. Eles tinham uma visão de Deus. Na mentalidade deles,
é o mal que explica quem é Deus. É a tragédia que explica quem é Deus. Para Jesus, esta é uma forma equivocada de entender os acontecimentos da vida. Noutra linguagem, os jovens especialmente perguntam a vocês, pais e avós, para que Deus? Cadê Deus diante das tragédias que estão acontecendo no mundo? As tragédias naturais, as catástrofes naturais e as tragédias promovidas pela mão humana. Cadê Deus? Para que Deus? Cadê a bondade desse Deus que Jesus pregou? Parece que o mal é que explica a história e o movimento da história. Para Jesus, a grande tragédia é usar o nome de Deus e não conhecer a vontade de Deus. E interpretar a história que é regida pela maldade humana, colocando na maldade humana um querer de Deus. Entendeu, minha gente? Entendeu? Não saia da igreja sem entender isso. Para Jesus, essa é a tragédia. Jesus também tem notícia. Ele é a palavra viva do Pai que não interpreta fatos, mas que cria uma realidade nova. Ele é o verbo que cria a nova ordem. Prepara-te para o que vem. Jesus interfere na conversa deles, dando-lhes uma notícia. Vamos lá? Versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Esses 18 que morreram, muito provavelmente peregrinos, que vieram a Jerusalém também para rezar, para trazer as suas ofertas, para chegar ao templo, apresentar as ofertas diante do altar, e chegaram em Jerusalém. Jerusalém era cheio de monumentos religiosos, tinha uma torre de Siloé. Siloé é um personagem importante do Antigo Testamento. Estavam lá debaixo da sombra da torre, acalmando o calor, provavelmente para terminar a subida do Monte Sião, e de repente a torre desaba e mata 18. Jesus fala, Jesus também tem notícia, tá? Não é só você não. Jesus diz, e aqueles 18 que morreram, que a torre caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Versículo 5, vamos ler? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, irei morrer do mesmo modo. Ireis morrer todos do mesmo modo. Qual é a moral da história? Por 2 vezes Jesus usa a palavra conversão e diz, se não converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Seja por Pilatos, ou seja uma violência imposta pela dominação política, ou uma tragédia de um prédio que desaba, que está fora da ordem do planejamento humano. Aqui os engenheiros diziam, precisaria de uma fiscalização e punir os engenheiros e os arquitetos que construíram mal, não é? Essa torre, e precisam responder pelo processo, pelo projeto que fizeram. Essa seria outra discussão. Mas o centro aqui é o seguinte: o cristão lê as notícias. O cristão não é um alienado que tem medo de ler notícia porque não pode confrontar-se com notícia ruim. O cristão enfrenta o mal com a conversão. O mal natural da catástrofe ou o mal da tragédia promovida pela mão humana. O cristão lê a notícia, enfrenta todo tipo de mal, pondo a mão no coração e perguntando, Senhor, eu preciso me converter para que esse mal do mundo não provoque e não domine e não continue estendendo e dispersando com mais força de maldade, mas eu preciso me converter, Senhor, para que por minha vida transformada e convertida na ordem da sua palavra, eu tenha a resposta mais forte do que as grandes tragédias e catástrofes, e eu enfrente as grandes tragédias
políticas, sociais, culturais da violência humana ou da tragédia natural, eu enfrente com uma conversão e o mal não tenha repercussão tão grande e estenda no coração das pessoas pensando que o mal é que domina e que rege a história. Entendeu, gente? Se não entendeu, agora você vai entender. Ireis todos morrer do mesmo modo. Ireis morrer sem ter resposta da fé. Violência, tragédia, fatalidade, todo tipo de mal não explica Deus, não define Deus, não diz sobre Deus. É Jesus a resposta de Deus para o homem, definitivamente. Até quando o homem não sabia que era Deus agindo, era Deus e era Jesus. Até na nuvem que conduziu o povo no deserto, aquela nuvem, aquela água que jorrou da rocha, era Jesus. A primeira leitura e a segunda leitura. Nenhuma fatalidade e nenhuma mentalidade corrente do mundo de hoje pode ter a explicação e dizer, é Deus que quer, Deus quer assim, é vontade de Deus. Nós sempre que escutamos notícias trágicas, um ônibus de uma excursão para Aparecida do Norte ou para Trindade, ou de um congresso de evangélicos, voltando para o congresso, o ônibus cai, machuca um monte de gente, morre tantos, e hora ou outra aparecem uns estúpidos fazendo aqueles comentáriozinhos idiotas lá na internet. É Deus que quer. O que será que eles fizeram para isso acontecer? Não é Deus, diz Bento XVI, não regula o mundo com os cordelinhos da história, decidindo com o controle remoto desgraça, tragédia, sofrimento para esse, bênção para aquele. Um sobrevivente de um acidente diz, eu não sei o que Deus quer para a minha vida, mas Deus tem um propósito para a minha vida, e todo mundo diz e dá o like, amém, aleluia, glória a Deus, isso é fé. Isso não é fé, isso é uma interpretação equivocada. Aqueles que morreram tragicamente, Deus tem um propósito para eles também, sempre. Deus tem propósito para todo mundo. Deus não é seletivo para uns, Ele tem propósito e para outros não. Ele é Deus e Senhor do mesmo modo. A tragédia precisa ser explicada do ponto de vista da inteligência humana, da informação, da ciência, da explicação dos especialistas em trânsito, em mecânica, para saber como é que o carro funciona, não é? É preciso descobrir e saber qual é a nossa responsabilidade para buscarmos nossa conversão e diminuirmos o mal do mundo pela nossa responsabilidade. Estão entendendo, minha gente? A gente enfrenta a tristeza e a dor da tragédia com a pergunta, em que eu preciso aperfeiçoar para que o mal não tenha a força que tem? João 9, 2, 3, Jesus está indo para Jerusalém, os discípulos veem um homem cego de nascença, perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus responde, nem ele nem seus pais. Se lembram? O mal não explica Deus. Deus não é explicado a partir da tragédia. Quem pecou? Nem ele nem seus pais. E agora vem a resposta da fé, que você nunca mais será a mesma pessoa com a resposta da fé que Jesus vai te dar. Vamos lá? Prepara-te. Versículo 6. E Jesus contou esta parábola. A partir dessa parábola, você vai acordar de manhã e dedicar meia hora lendo as notícias do mundo e aprendendo a enfrentar as notícias do mundo com perguntas de fé. Vamos lá? Certo homem tinha figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então um homem plantou uma lavoura, tinha uma figueira plantada na lavoura, vinha aqui se refere à lavoura.
foi até ela procurar figos. Era um pé de figueira e ele foi até ela procurar figos. E não encontrou figos. Versículo 7. Então, disse ao vinhateiro. Vinhateiro é o peão que trabalha na lavoura. Disse o quê? Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Espere lá. Jesus nasceu, viveu no escondido do mistério da família de Nazaré 30 anos, foi batizado e durante 3 anos pregou a boa nova do reino. Jesus, portanto, é o trabalhador da vinha do Pai, que está há 3 anos cuidando da lavoura da vinha que é Israel. E Jesus tem 3 anos que não vê Israel dar fruto, dar resultado. O pai diz a ele: encerra, arranca essa lavoura, taca fogo, porque não dá fruto. A vontade do dono da roça, segundo o pensamento do próprio Israel e do Antigo Testamento, é: se não der bons frutos, diz toda a literatura profética, desmancha a cerca para que todos os animais selvagens detonem e arrebentem com essa vinha. É a sentença dos profetas. Mas Jesus diz a eles que ele é um peão bom. Ao ouvir do dono da vinha: corta. Olha a resposta dele, versículo 8. Ele, porém, respondeu: brada, Senhor, brada. Deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Espere lá. Aqui tem consequências para anos da nossa vida. Jesus é o vinhateiro do Pai. Veio até nós e caminhar no meio nosso para saber quais são as nossas condições. Por que é que nós não estamos dando conta de produzir frutos? Diferente do capeta, do demônio, que no livro do Apocalipse é chamado de o acusador, e às vezes você se torna um acusador da sua vida e só te condena e só te acusa porque você não está dando frutos. Às vezes na sua casa, na sua família, com quem você convive, você é apenas um acusador e só dá conta de denunciar e dizer que não dá fruto. Jesus, ao contrário, passa pelo meio nosso para levantar as condições nossas e ver o que tem nos impedido de produzir frutos. E Jesus veio dar-nos oportunidades e criar as condições para que voltemos a produzir frutos. Ele é a oportunidade da graça que explica Deus. Entendeu? É Ele, a graça que explica Deus. Deixa ainda este ano. Não sei se você já fez aniversário este ano. Este ano da sua vida, olhe para o seu relógio, para o seu calendário. Este ano da sua vida é uma oportunidade que Deus te dá. Viver é dom de Deus, dar fruto é dom de Deus, ser cuidado por Jesus, vou cavar em volta e colocar adubo, é dom de Deus. Jesus é um intercessor na cruz e sentado à direita do Pai, ressuscitado, Romanos 8:34. Jesus é o eterno intercessor, que pede do Pai que nos dê um prazo e nos dê as condições necessárias para que voltemos, pelo dom do amor e do puro dom da graça, voltemos a produzir frutos. Amém? Reage, vai, reage. Agora, o problema é que nós temos que voltar a olhar os lírios do campo e os pássaros do céu. Nós temos que fazer de vez em quando um passeio pelos jardins e pelas roças para ver como se comportam as plantas, a figueira.
Primeira regra de ouro: o dono da roça vai na figueira procurar figos. Ele não procura de você o que você não tem condições de produzir. Ele pede de você aquilo que sabe que você tem condições de gerar como fruto bom. Amém? Deus não pede de você aquilo que a mão dele não providenciou como condições para que você frutifique. Amém? Essa regra de ouro. Segunda regra de ouro: a figueira tem primavera, verão, outono e inverno. Você também tem ciclos. A gente não fica produzindo frutos o tempo inteiro. A gente brota na primavera, flore, aí vem o fruto, aí cria coragem de desfazer da flor para cuidar do fruto. Cuida do fruto, o fruto amadurece, a gente cria coragem em aceitar ser colhido o fruto. Vem o outono, essa semana, quinta-feira, dia 20, às 6:01 da manhã nós entramos no outono. O outono é por excelência o tempo da colheita, de deixar tirar os frutos que você produziu. E depois da colheita ainda vem o tempo silencioso do deserto do inverno, que é o tempo de você desfazer dos galhos secos, das cascas, das folhas velhas, dos galhos e dos frutos que não vingaram, desfazer de tudo, para quando a chuva voltar, você começar a gerar de novo a brota, a florada e a frutificação. É preciso olhar para a nossa vida na dinâmica do dom criador que somos, dos ciclos. Vocês mães, vocês mulheres, pais, que sonharam ter filhos, que planejaram e geraram filho. Depois que nasce, esse processo todo, gente, não é possível dar frutos sem doar-se, sem sofrer, sem um processo permanente de acolher o cuidado de Deus, mas desfazer de folha, galho, flor, fruto, deixa. O ipê é maravilhoso, roxo, lilás ou amarelo, mas o ipê maravilhoso de agosto não dura mais do que 22, 23 dias. Ninguém é obrigado a ficar na primavera o ano inteiro. É uma sociedade de gente doente que quer fazer-nos sofrer para sermos belos e felizes o tempo inteiro. Esta sociedade que põe-nos num processo de cobrança, em que a indústria do remédio e a cultura da felicidade o tempo inteiro está fazendo de nós uma sociedade de gente louca e doente. Tem os remédios que a ciência, que os psiquiatras estudam longos anos, produzem remédios extraordinários para o tratamento psiquiátrico. A gente vai ao psiquiatra e ele diz: olha, o que você está tendo é dificuldade de lidar com o sofrimento, mas você não está doente. A gente diz para o psiquiatra: não, mas eu quero um remedinho, eu preciso da ajuda do remedinho. Os psiquiatras recebem, isso é uma conferência que eu assisti de um psiquiatra essa semana, exatamente para preparar esse texto de hoje. O uso do remédio psiquiátrico não é doente, mas faço uso do remédio. Por quê? Porque existe uma indústria da felicidade o tempo inteiro que me faz querer estar o tempo inteiro com a cara de feliz da indústria do mercado. Jesus na cruz é a resposta definitiva de Deus. Você pode estar no pior da humilhação, desfigurado, humilhado, tomado de ferida, coroado de espinhos, e exatamente nesta hora do pior do seu sofrimento, você oferece o seu corpo e o seu sangue como adubo para o mundo. Aleluia! Reage! Não é possível ser feliz sem processos de sofrimento. E às vezes o sofrimento vem por aceitar que alguém cuide de você, cave ao redor de você, pode, limpe os galhos sujos, adube você,
Às vezes a gente está habituado e acostumado a repetir ciclos da estética e da paranoia da felicidade e da normalidade que os sistemas ideológicos impõem sobre nós. Aceite ser cuidada, ser cuidado, aceite ser cavado ao redor. E eu tenho que dizer a você uma coisa chata da minha parte, talvez a mais difícil. Como é que Jesus cava ao seu redor? É pela palavra e pela pregação. Isso que eu estou fazendo agora não é outra coisa senão Jesus cavando ao redor de suas raízes, tirando pedra, tirando tudo que está incrustado e que não deixa a água descer e o adubo descer, para devolver a você as condições de voltar a produzir frutos bons. Amém? Vai, reage. É zelo. Repito, olhe para a cruz. Jesus na cruz é a resposta definitiva de Deus. Não é a tragédia que diz a você quem é Deus e o que você é. Não são os planos obscuros dos Pilatos de ontem e dos Pilatos de hoje que diz a você quem é Deus. Só o amor, a paixão de Cristo diz onde Deus pode chegar. Ele aduba-nos daqui um pouco, dando o seu corpo e sangue na Eucaristia, oferecendo a você a vida dele no altar, seu corpo e sangue. E enquanto ele oferece o seu corpo e sangue no altar, você oferece também a sua vida, e você oferece sua disposição em trabalhar para não permitir que o mal, a tragédia, a visão errada de Deus domine sobre o mundo e explique Deus. Não permita que o mal, a violência, que a manipulação violenta dos Pilatos de hoje interprete para você quem é Deus. Não permita. Está claro? Olhe para a cruz. Este ano é um ano em que você está vivendo como puro dom. Aproveite este ano para frutificar, não por medo, mas por dom e por graça. Amém? Olhe para a cruz. Use a sua inteligência e o seu amor para interpretar as notícias, os fatos e ler as contradições dos meios de comunicação, dos jornalistas que às vezes ganham também dinheiro para dar a notícia já interpretada. Mas use a sua inteligência para interpretar as interpretações deles e superar as respostas que eles dão. Mas leiam as notícias e fique sabendo do sofrimento do mundo, para que a sua vida seja a resposta para o sofrimento do mundo. Amém? Superar a superficialidade, aprofundar o conhecimento, minha gente. Uma classe média que tem medo de notícia, porque não quer ficar sabendo de coisa ruim. Tem inteligência, teve acesso à informação, teve estudo. É hora de você ler, e ler muito, e estudar muito, para interpretar os fatos e não permitir que manipule você. E não venha com essa: eu não leio, não assisto televisão porque não quero ficar manipulado pela Globo, pela Record e SBT. E aí vai ser manipulado pela bolha do WhatsApp, que é muito mais perigosa, que tira de você a capacidade de mastigar notícia. Você já recebe tudo mastigado e bebe como um periquito, papinha, para aprender a falar como papagaio, o que eles ensinam. Sai da bolha. Reage. Está surgindo uma classe média que tem horror à justiça, porque acha que a justiça é o mal do mundo, que a ciência é uma ameaça para o mundo, que a mídia é uma ameaça para o mundo. Daqui um pouco vai falar que o trabalho é o mal do mundo, que o amor é o mal do mundo. Por favor. Amém? Amém? Por favor. Leia as notícias e para cada notícia ruim pergunte a Jesus: em que eu preciso converter-me para que por minha conversão
a graça do Senhor e o amor do Senhor triunfe sobre o mal. Amém? Vai, reage. Por minha conversão, lendo as notícias e ficando sabendo das contradições dos manipuladores, dos Pilatos de hoje, de direita e de esquerda, que dominam com violência, com exploração das consciências, eu saiba não permitir que eles montem um regime de violência, e a gente diz, aconteceu porque Deus quis. Não, porque o mal tem estratégia de esperteza. Jesus diz, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Porque nós desgraçadamente dizemos assim, não, o cara que vai fazer o mal, ele é engenhoso, ele entra nas corporações do mal, ele entra nas milícias do mal, ele entra na engenharia do mal, ele passa a fazer parte de correntes e sistemas articulados para reproduzir o mal. Nós desgraçadamente falamos assim, ah padre, eu fiz desse jeito, podia ter ficado melhor, mas o que conta para Deus é a boa intenção, né? Não! O que conta para Deus é você ser uma figueira, podada, cavada, adubada, cultivada, para brotar, florir, dar fruto, aceitar perder flores, perder o fruto, aceitar perder as folhas, perder os galhos, mas não permitir viver sem dar o melhor, não que você pode, mas o melhor que Cristo providencia as condições para você produzir. Amém? Reage, brada. Pegue esse evangelho amanhã no seu trabalho, leia lá para a equipe de trabalho seu e fala, moçada, vai ter governo de Cristo aqui no meio desse trabalho, aqui nessa família vai ter senhorio de Cristo, e vai mudar. Amém? Florido, só 2, 3 semanas como IP, mas fruto do melhor, no tempo certo, vai ter. Inclina a sua cabeça. Acho que é uma das pregações mais difíceis da minha vida. Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga ao Senhor que você aceita que Ele venha cavar no chão duro da sua consciência, da sua inteligência, no chão duro do seu coração. Você aceita que Ele venha cavar, adubar, para que por sua inteligência, por seu amor, você volte a produzir bons frutos e ajudar o mundo a ser melhor. Pela sua inteligência e pelo seu amor, você vai diminuir o impacto do mal, da tragédia, do mal humano ou do mal natural. Você vai diminuir pelo poder do fruto que você vai produzir em Jesus. Abra seu coração e aceite ser cuidado por Jesus. Fale com Ele. Cuida-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cuida-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cuida-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Para te adorar, para te louvar, cuida-me, Senhor Jesus. converte-me, Senhor, por teu Espírito. Canta, igreja. Converte-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá.
Crianças, vamos cantar? Toda a igreja, converte-me. Converte-me, Senhor, com teu Espírito. Fiquemos de pé, elevando as mãos. Minha alma revive. Deixa o folheto no banco e erga as mãos para os céus, erga as mãos para os céus e cante. Para te adorar, para te louvar. Converte-me, Senhor Jesus. Mais forte, igreja, para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. Converte-me, Senhor Jesus. Estenda a mão aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio firmemente Eu creio firmemente no poder desta palavra. no poder desta palavra. O Senhor é O Senhor é o vinhateiro o vinhateiro que veio cuidar de que nós veio cuidar de nós e providenciar as e condições providenciar as condições que nós precisamos, que nós precisamos, cavar ao nosso redor cavar ao nosso e redor nos adubar por sua palavra, a sua palavra, por seu corpo e sangue. por seu corpo e sangue. Hoje o Senhor cuida de mim Hoje o Senhor cuida de e devolve a mim e devolve a mim as condições que eu preciso as condições que eu preciso para voltar a produzir bons frutos. para voltar a produzir bons. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acolho, Eu acolho, eu aceito eu aceito o Senhor cuidar de mim. o Senhor cuidar de mim. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo com o Senhor. Peça para Ele dizer a você em quais áreas, em quais frentes você precisa voltar para casa completamente tocado, transformado por Ele, para voltar a produzir bons frutos. Fale com Ele, escute dele. E vai florir, e vai frutificar, e a graça, o amor vai vencer em sua vida. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Vamos cantar? Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma revive. Solte a voz, igreja. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma revive. Elevando as mãos para os céus. Solte a voz e cante. Para Te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Vamos, crianças, para te adorar. Canta. Para te adorar, Para te louvar. para te louvar. Alegra-me. Alegra-me, Senhor. Jesus. E você também vai alegrar o mundo dando notícia boa. Não vai? E você vai começar agora dando uma notícia boa para quem está do seu lado, dizendo assim: a paz de Jesus esteja com você. Dê essa notícia boa e dê um abraço. Saudai-vos. Para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. Reage com a salva de palmas para Jesus. Brada. Palmas para Jesus. Reage. Palmas pro Senhor. Palmas para Jesus. Palmas pro Senhor. Voltados para a cruz, com todo vigor, professe: creio. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi
concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.